igreja. Então, batalhas espirituais, vitórias eternas. Então, eu pretendo trabalhar aqui com os irmãos, dentro dessa série de mensagens, no mínimo um conceito de o que é uma batalha espiritual. Por quê? Porque existe muita coisa falada, escrita a respeito deste assunto, batalha espiritual. Existem livros escritos e eu tive pesquisando, lógico, para fazer essa série de mensagens, e da década de 2005 até 2008, até 2015, esse assunto, batalha espiritual, foram os livros religiosos mais vendidos no Brasil. Ou seja, a população brasileira está expert sobre batalha espiritual. Aí eu digo, só que não. Eu acho que não. Por quê, irmãos? Porque batalha espiritual tem que ser dentro de uma perspectiva, de uma visão bíblica dela. E não do que o autor que está lendo a Bíblia imagina sobre o que é uma batalha espiritual. E aí, normalmente, aí foi o que eu fui pesquisar, né? O que acontece? Normalmente, irmãos, os livros que você encontra sobre batalha espiritual aí na rua são ligados ao Antigo Testamento. A maioria deles são ligados, por exemplo, o best-seller de um deles fala sobre o quê? Sobre batalha espiritual. Acabe e Jezabel contra Elias. É o best-seller, é o que o pessoal mais gosta de ver, né? Sangue, Elias matando os profetas, a Jezabel querendo matar o Elias, e o Senhor... Sangue, né? E a gente sabe que no Novo Testamento, a batalha que a gente luta não verte mais sangue. Não tem mais a ver de um exército contra o outro, tal qual era no tempo de Israel, principalmente no tempo dos profetas, né? A divisão das 12 tribos, e isso trouxe muitos problemas, né? Para as igrejas. E o Senhor levantava profeta, enfim. Eu quero trabalhar numa linha mais apostólica, dentro daquilo que os apóstolos e o próprio Senhor Jesus ensinou sobre as nossas batalhas espirituais. Então, eu não quero ser aqui de maneira nenhuma triunfalista, não quero ser no sentido banal da palavra avivalista, eu quero ser bíblico nesse tempo que eu quero andar com vocês, por isso que eu peço que vocês tenham atenção para o texto bíblico que a gente vai ler, porque a gente vai ficar dentro dele, a gente não vai criar coisas em cima do texto, nós vamos ficar dentro de uma perspectiva bíblica do que o Senhor quer falar para nós. Dito isso e sinalizado isso, eu quero que você abra sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo de 1 a 6. Abra aí a sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso de 1 a 6. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Tem uns 3 misericórdia aí, então a gente vai esperar um pouquinho. 2 Coríntios, capítulo 10, verso de 1 a 6. Eu leio na versão NVI e diz assim a palavra do Senhor, assentados como estamos, mas em reverência vou ler para os irmãos e os irmãos me acompanham. Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para que vocês... para vocês, eu que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando estou ausente, rogo-lhes que quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As nossas armas com as quais lutamos, não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo o ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Pai,
Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós lemos as Escrituras. Nós queremos agora meditar nas Escrituras. E clamamos, Deus, Espírito Santo, revela-nos a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, tira todo ruído, tudo aquilo que impede, Senhor, que a gente ouça a Tua voz nesse momento, Deus. E que o Senhor se revele para nós nas Escrituras. E que nós como igreja sejamos edificados e possamos ter a consciência das nossas batalhas, como vencê-las, como o Senhor já venceu, qual é a nossa perspectiva, Senhor, espiritual do mundo que nós vivemos, Pai. Nós queremos aprender, Senhor, a viver como discípulos do Senhor Jesus, vitoriosos na Tua perspectiva, Senhor, na perspectiva eterna, na perspectiva que o Senhor tem para nós e não na perspectiva desse mundo, Pai. Nós não queremos ser vitoriosos, Pai, na perspectiva mundana. Nós não queremos ser vitoriosos, Deus, na perspectiva econômica desse mundo nojento que vivemos, Pai. Nós queremos ser vitoriosos na perspectiva do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, pois é essa igreja que vai ser vitoriosa, é essa batalha que nós travamos, Pai. Batalhamos, como bem a Kelly leu aqui no começo, Pai. A nossa luta não é contra carne ou sangue. Nós não usamos mais espada. Nós não usamos mais, Pai, as nossas armas. Nós queremos, Pai, viver o que o Senhor tem para nós, dentro de uma perspectiva que o Senhor já revelou nas Tuas Escrituras. Fala conosco agora, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Batalhas espirituais, vitórias eternas, e eu coloquei propositalmente essa foto aí do Davi com a cabeça do Golias na mão. Ela é um pouco chocante para algumas pessoas, mas para outras pessoas dizem, isso aí a gente já está acostumado, a gente ensina isso aí para as crianças na aula, né? O Davi matou o Golias. Quem que era o Golias? Filisteu. E o que eram os filisteus? Quem eram os filisteus? Os inimigos de Israel. E o Golias era um dos grandão, um dos principais guerreiros dos filisteus, que ficava caçoando de Israel. Ficava tirando onda dele. Você conhece a história de Golias, Davi e Golias, sim ou não? Se tu não conhece na igreja, tu já conheceu no mundo, porque até as pessoas do mundo conhecem essa história. E qual que é a história? O Golias fica lá caçoando, essa é a batalha espiritual daquela época. O Golias lá caçoando, o Davi, coitado, um menino, dizem os estudiosos, né, que quando Natã olhou para ele e disse, não, esse aí é o que vai ser rei, o pai do Davi não entendeu muito bem, diz que mais ou menos ele tinha ali em torno de 12 a 14, até mais ou menos uns 15 anos, mas possivelmente nessa época aí, Davi era um rapaz saindo da juventude, começando uma vida adulta ali pelos seus 20 e poucos, 30 anos, e ele recebe a notícia que estão procurando algum guerreiro que possa destruir o Golias. E você vai já saber onde eu quero chegar com isso. A gente leu Coríntios e eu estou falando lá a história do Davi e Golias. Por quê? Para desmistificar essa ideia de que a sua luta hoje é contra o Golias. Porque a questão é, né, quem são os Golias de hoje em dia que nós enfrentamos? E você conhece a história do Golias. O que o Davi fez? O Davi olhou, escutou e disse, olha, você vem contra mim com toda a sua força, toda a sua arrogância, mas eu, porém, vou contra você no poder do Senhor. E o Davi dá uma notícia para ele, né? Qual é a notícia que o Davi dá para o Golias? Eu vou te derrubar, vou te matar, e com a tua espada vou cortar a tua cabeça e vou levar para o rei, dizendo, tá aí, ó, o teu inimigo está morto, eu venci a batalha. Mas a pergunta é, quem são os Golias de hoje em dia? E eu fiz duas afirmações aqui, né? A primeira delas é que nós precisamos entender, irmãos, que hoje nós não lutamos mais como Davi lutava. Hoje as batalhas que nós lutamos não é mais com a espada na mão. Não é mais pelo um poder bélico. As armas que Deus coloca na mão da igreja não são as que matam o ser humano. As armas de Israel eram sim armas que matavam o ser humano. Qual era o cântico de Davi? Davi matou 10 mil,
ou milhares. Então, ser honroso, ser vitorioso no Antigo Testamento era sim ter um poder bélico, era ser mais forte, era ter a espada mais afiada, era ter a melhor estratégia de guerra. Mas nós precisamos entender que a nossa batalha hoje não é contra um exército humano e bélico. Nossa luta não é armada hoje. Não precisamos armar a igreja para ela vencer a luta espiritual. Não precisamos armar com fuzil, com arma, com porte de arma, com espada. Não é dessa arma que a igreja de Jesus precisa. Porque não é contra esses exércitos que nós estamos lutando. A propósito, se você continua lutando contra seres humanos, se você continua lutando contra pessoas, você ainda não entendeu o evangelho de Jesus. Se você precisa de uma arma para se proteger, para matar ele antes que ele te mate, você ainda não entendeu o evangelho de Jesus. E é isso que eu quero entrar aqui, que a batalha espiritual que nós travamos não são com armas bélicas hoje. E o princípio que eu uso para isso é Jesus em Mateus 26, versículo 52, que Jesus estava no Getsêmani, chega Judas com os soldados romanos, e os soldados romanos estavam armados com o quê? Espadas, arcos, flechas, lanças, para matar Jesus. E eles prendem Jesus, e você sabe a história, Pedro tira a espada e tenta decepar a cabeça de um soldado romano. E ele erra porque estava no escuro e o Pedro era meio tosco mesmo. E ele erra a espadada. E ele só decepa a orelha. Jesus ainda tem que fazer um milagre expresso. Né? Indo para a cruz, ele pegou a orelha do cara, grudou lá de volta. E disse o que para Pedro, que eu deixei aí escrito? Guarde a espada. Eu botei aqui só guarde a espada, porque o texto continua. E ele diz, não é assim que a gente vence. Como que Jesus venceu quem queria matar ele? Se entregando. O amor vence o ódio. Deixa matar. Ou seja, Jesus disse para Pedro assim, deixa matar. Eu não preciso de pessoas armadas me defendendo, Jesus disse. Eu não defendo com a espada a qual querem me matar. E Jesus diz o que para Pedro? Quem vive pela espada, morre pela espada. Então, não é mais com esse tipo de arma que a gente luta hoje. Eu não estou dizendo que você não pode ser um amante de arma, treinar tiro, fazer curso. Não estou dizendo isso. Esportivo, acho legal até. Agora, no momento que tu pega uma arma para atentar contra outro ser humano, você saiu completamente do propósito de Deus, seja lá qual seja o seu argumento. Deus não nos permite tirar a vida de ninguém, a não ser que você trabalhe numa força armada, que você seja um policial, que você está amparado pelo Estado para exercer uma função armada. Aí a gente está falando de outra situação, porque daí você é a lei, você está amparado legalmente. Agora, Jesus disse, guarde a espada. Olhando então para o texto que nós lemos, qual é a primeira batalha que Paulo trava, então, ali com a igreja de Coríntios? A palavra, a batalha do mal entendido. O que estava sendo mal entendido na igreja? Tinha algumas pessoas que olhavam para Paulo e diziam o quê? Não, ele não é tão espiritual assim. Ele, na verdade, ele é um cara duas faces, né? Porque quando ele escreve para nós, ele é todo brabo, todo esquentadinho, todo neurótico, né? Escreve xingando a gente, mas quando ele chega aqui na nossa frente, ele é todo amoroso, não tem boca para nada, é queridão. Ele não é esse cara todo. Então algumas pessoas espertas, porque a cidade de Corinto tinha umas pessoas muito espertas, começaram a pegar disso e começaram a difamar a vida do Paulo, e não só a vida do Paulo, os ensinamentos que Paulo estava trazendo para a igreja. Porque a gente sabe que o apóstolo Paulo foi levantado por Deus para ensinar a igreja, para doutrinar a igreja. E aí, só que o texto do capítulo 10 diz que, na verdade, Paulo está querendo ensinar qual é a verdadeira batalha e como que nós lutamos as batalhas que se levantam a partir de sermos uma igreja.
E a primeira batalha a enfrentar era uma batalha sobre o entendimento do que é espiritual. Eu acho que essa é uma das primeiras batalhas que nós precisamos entender, já que a gente está pensando numa eternidade. O que é espiritualidade? O que é ser uma pessoa espiritual? Porque essa era a questão aqui em Coríntios. O que é ser um homem cheio da presença de Deus, espiritualmente sadio, que luta segundo as armas que o Senhor colocou nas nossas mãos? É a primeira coisa que Paulo fala, é isso que ele tenta combater. Quem eram as pessoas que achavam que Paulo era carnal? Por que algumas pessoas achavam que Paulo era carnal? Eu pego a ajuda do Werner Bohr aí, que é um comentarista bíblico do Novo Testamento, e ele sugere essas questões aqui, por que as pessoas estavam achando que Paulo era carnal. Por que Paulo não era espiritual? A primeira delas eram as pessoas que estavam dentro da igreja de Coríntios, que não criam na suficiência das Escrituras. 1 Coríntios 4, versículo 6. Tem como jogar aqui, Henrique? O Werner Bohr diz que as pessoas que achavam que Paulo não era espiritual, eles tinham um problema teológico. Eles tinham uma falta de entendimento do que era espiritualidade. E ele se baseia nesse texto aí. Irmãos, apliquei aqui Paulo explicando por que ele tinha sido severo. Apliquei essas coisas a mim, a Apolo, por amor a vocês, para que aprendam que nós, o que significa? Não ultrapassem o que está escrito. Assim ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento ao outro. Ninguém ultrapasse o que está escrito. Essa palavra que é importantíssima dentro do estudo bíblico de 2 Coríntios 10, versículo 2. As pessoas que estavam se opondo contra Paulo eram pessoas que estavam ultrapassando os limites das Escrituras. Eles não tinham a crença na suficiência do que Paulo, que era inspirado pelo Espírito Santo, estava escrevendo como palavra de Deus para a igreja. Então, qual que é a primeira batalha que Paulo trava dentro da igreja de Coríntios? De um entendimento de o que é espiritual. E contra quais pessoas que ele estava travando essa batalha lá na igreja de Coríntios? Contra as pessoas que não criam na suficiência das Escrituras. Primeiro. E em segundo, aqueles que preferem línguas estranhas. Paulo preferia qual língua? As compreensíveis. Joga para nós lá, Henrique. 1 Coríntios 14, 19. Quem eram as pessoas que não achavam que Paulo era espiritual? Não criam na suficiência das Escrituras. E o que mais? Eram pessoas super espiritualizadas. E o que era ser espiritual para essas pessoas? Paulo está explicando. Eu estou em 1 Coríntios 14, 19 agora. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros, a falar 10.000 palavras em uma língua. Todo mundo sabe o assunto que Paulo está tratando em 1 Coríntios 14? A discussão que tinha na igreja sobre falar em línguas. Então o Werner Bohr, que é o estudioso do Novo Testamento, está dizendo que as pessoas que se opunham a Paulo, primeiro, eram as pessoas que não tinham uma compreensão de que o que Paulo estava escrevendo era suficiente, porque ele é um escritor que estava escrevendo a Bíblia. Em segundo lugar, era uma pessoa que tinha um conceito de espiritualidade mais fundamentado no que é transcendental e incompreensivo, ou seja, o mistério, o que não está revelado, aquilo que precisa de alguma obra extraordinária para revelar. E qual que era o problema da igreja lá naquela época? As línguas. Isso naquela época. Hoje em dia já foi resolvido isso. Mas naquela época, as línguas eram um problema. E as pessoas super espirituais que tinham na igreja de Coríntios, que eram os que falavam 10.000 línguas estranhas dentro da igreja, por Paulo dizer que prefere as línguas compreensíveis porque elas são mais edificadoras para a igreja, achavam que Paulo não era espiritual. Está entendendo qual era o problema? Então, isso não sou eu que estou dizendo. Isso é o Werner Bohr, que diz, e ele comenta a respeito disso. Olha, as pessoas, primeiro, elas não creem na suficiência das Escrituras, ou seja, não basta as Escrituras estar falando,
Elas creem mais naquilo que é transcendental e incomunicável, por exemplo, uma língua estranha. E quem fica muito na Bíblia, quem fala só o que a gente consegue entender, esse não é espiritual. Esse é carnal. Esse é humano. Esse tem pouca revelação. Esse não tem o fogo. Os batistas, irmãos, tradicionalmente conhecidos pelos que são mais pentecostais, são conhecidos como as pessoas que não têm o Espírito. Não anda com os batistas que eles são frios. Por quê? Porque eles não falam em línguas, eles não creem em visões, eles não dão pulo. O culto deles é assim, ó. Olha aí. Olha aí. É isso aí, ó. É uma frieza. São tudo frio espiritual. Da onde que vem esse consentimento? Irmão, isso aqui já vem lá de Coríntios. E Paulo já está edificando a igreja e falando que a primeira batalha que ele está travando na igreja de Coríntios é o mau entendimento sobre o que é espiritualidade. Então está entendendo? Não sei se você está conseguindo entender aonde que eu quero chegar sobre batalha espiritual. Porque aqui Paulo vai falar daqui um pouco, no versículo 4, 3 e 4, o que é uma batalha espiritual. E em terceiro, aqueles que supervalorizavam visões e revelações. Paulo não se prendia a isso. 2 Coríntios 12, 1. Paulo tinha visões? Sim. Tinha revelações? Sim. Mas ele não se prendia a isso. Olha o que diz a palavra. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. O que Paulo vai falar aqui para a igreja no capítulo 12 de 2 Coríntios? A história que ele visitou o terceiro céu e teve revelações de Deus que, segundo ele mesmo, foi proibido de falar, de tamanha revelação que ele teve do que era espiritual. E o que ele diz lá no versículo? Ainda que eu não ganhe nada com isso. Irmãos, quem estava aqui na igreja quando o Abdala veio falar aqui para nós, lembra? O Abdala, eu não lembro se ele contou aqui, mas no livro ele narra alguma coisa. Não sei se ele narra no livro, eu já li umas 2 vezes o livro, não lembro agora também. Mas lá em casa, a gente tomando um café com ele me contou que, vocês conheceram a história, ele tomou uma facada na nuca e ele morreu, ele esteve 3 dias morto, e no velório dele ele acordou. E acordou e depois teve toda a história lá dele. Mas essa era a história real dele, né? E aí o que acontece? Ele foi para uma conferência lá em São Paulo, para falar do testemunho dele, pregar a palavra e tudo aquilo mais. E quando ele estava no hotel, veio 8 pastores de uma denominação lá, e vieram falar com ele, olha, hoje à noite a gente queria que você falasse lá na nossa igreja. E a gente queria ver quanto você vai querer para dizer, agora presta atenção, para dizer quando você estiver falando lá, que nos dias que você esteve morto, que Deus te falou que a nossa igreja é a igreja de Deus na terra. E vocês conhecem o Abdala, né? Ele é convertido, ele era do grupo Hezbollah, treinado com técnica de guerra. Ele pensou assim, pastor, na hora, no quarto do hotel tinha um cinzeiro de vidro. Ele disse, cara, com esse cinzeiro eu consigo matar uns 2, mas como eu converti a Jesus, eu não vou matar eles com as minhas mãos, só vou jogar eles pela janela. E daí eu insisti muito, e ele disse, eram pastores da Universal, mas ele disse para eu não falar isso. Mas Paulo, irmãos, Paulo vai dizer que ele teve visões, teve revelações. Paulo foi para o céu, irmãos. Sabe o que é isso? Eu não sei se você já fez um estudo na Bíblia, quantas pessoas pisaram no céu antes de morrer. João, Paulo, e teve 2 no Antigo Testamento que foram e não voltaram mais, que é Elias e Enoque. Ou seja, Paulo é um dos 4 cidadãos do mundo que vivo pisou no céu, mas Deus diz para ele o quê? Não é para tu falar para a igreja. Por isso que Paulo está dizendo, não ganho nada com isso. Para as pessoas que eram super espiritual na igreja, isso era um problema. Por quê? Porque Paulo não valorizava as visões e as revelações. Ele era frio, ele não era espiritual. Paulo era carnal. Quem que diz isso, irmãos? Esse senhorzinho aqui que já é morto, ele diz
que a batalha contra o mal entendido eram quem achava que Paulo não era espiritual, essas pessoas aqui, ó, que eram o quê? Pessoas que não era só o que a Bíblia dizia que importava, eram as pessoas que estavam ligadas muito para aquilo que era transcendente, ou seja, que não era esclarecido, e eram pessoas que estavam extremamente prendidas a visões e revelações. Essas pessoas na igreja de Coríntios, há 2000 anos atrás, olhavam para o apóstolo Paulo e diziam que ele não era espiritual, que ele era carnal. Irmãos, qual que era o mal entendido? Qual que era o mal entendido na igreja? Ela não era suficiente o que Deus revelava para eles, né? A primeira batalha que Paulo travara era contra o equívoco sobre espiritualidade. Qual a sua compreensão de espiritualidade? O que é espiritual para você, irmãos? O que é você ser espiritual? Quem são as pessoas espirituais da igreja? Quem anda no manto? Eu nunca entendi o que é um manto. Qual é a nossa compreensão de espiritualidade? O que é ter poder espiritual? Será que a espiritualidade da igreja de Coríntios não estava centrada fora daquilo que Deus queria? Para algumas pessoas, e Paulo diz que essas pessoas estavam onde? Dentro da igreja, encucando na igreja dos irmãos que a palavra de Paulo não era tão verdade, que o que Paulo falava não era tão assim, porque ele era muito humano, ele era carnal, porque ele não cria em revelações, ele preferia falar em línguas compreensíveis, ele preferia não se gloriar nas visões. Paulo era carnal. Ele não era espiritual. Não anda com esse tipo de gente. Você tem que andar com quem está no manto, com quem só vive com a cabeça no céu. É tudo visão, é tudo místico, é tudo oráculo. Já viu aquela coisa assim? Olha, irmão, vigia que... Vigia por quê? Não sei, Deus só mandou dizer vigia. Ué? É oráculo. Irmãos, oráculo funciona no Matrix. Lembra que o Neo tinha que procurar o oráculo? Hoje em dia, quem é o oráculo do cristão? Google. Vai no Google que tu acha tudo, irmãos. Inteligência artificial hoje, se tu fala alguma coisa, a hora que pega o celular, o que está lá? Pum, a coisa está lá. Ou seja, oráculo. Olha aí, o celular já lê o que tu fala, sem tu pedir para ele. Então, para ser espiritual, irmãos, basta dar um Google. A verdadeira espiritualidade, segundo Paulo, está centrada em Cristo. E o que mais? E nos que as Escrituras dizem a respeito dele. Olha o versículo 2 aí. Rogo-lhes que quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, como penso que ousarei fazer, pois alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos, embora vivamos como humanos, não lutamos com os padrões humanos. O padrão de Paulo é Cristo, irmãos. Olha o versículo 1, como ele começa, né? Pela bondade e mansidão e pela bondade de Cristo. Eu que sou humilde. Aqui parece meio arrogante do Paulo, né? Gente, eu sou humilde, eu posso falar para vocês isso, né? Não é arrogância, irmãos. Tem a ver com Cristo, né? A centralidade da espiritualidade de Paulo é Jesus. Por isso que ele escreve aos Gálatas, lá uma das últimas cartas que ele escreve, ele diz o quê? Quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. E o resto? O resto é resto. Segunda batalha espiritual que Paulo trava aqui. Então, qual que é a primeira batalha, irmãos? O mal entendido. O mal entendido sobre o quê? O que é espiritual. Ok? Na cabeça de Paulo, pode ter visões, pode ter revelações, pode ter Bíblia, pode ter tudo isso. Mas ele prefere falar na língua que as pessoas entendem, prefere não ficar falando das revelações e das visões, e ele prefere Cristo acima de todas as coisas. A segunda batalha, ele ensina para a igreja as armas adequadas. Olha o versículo 4. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. É o que está escrito aqui. Qual que é
ele bota armas humanas versus armas poderosas em Deus. O que ele está querendo ensinar? Na nossa cabeça a arma é isso aqui. Sim ou não? Mas na cabeça do Paulo a arma era isso aqui. O Evangelho, a palavra de Deus. E como a gente sabe disso aqui? O arsenal que Paulo usava, a gente sabe disso, e os comentaristas todos dizem, é o Evangelho de Jesus Cristo. Claro, o Evangelho não é uma arma, irmãos. O Evangelho é um arsenal. De armas que matam? Não. De armas que salvam. Olha a diferença da perspectiva. Qual que era? O Evangelho é o poder de Deus. A gente já leu isso em 1 Coríntios 1,17, você sabe disso. Henrique, bota para nós lá, por favor. 1 Coríntios 1,17 para o povo acompanhar aqui. O que está escrito lá, irmãos? Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. O Evangelho, Paulo usava um arsenal. Aonde ele chegava, a arma que ele usava era a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, batalha espiritual tem que ser lutado com as armas certas. Não adianta, presta atenção agora, irmãos, não adianta você querer vencer no mundo espiritual usando outras armas que não são aquelas que Deus dispôs na sua palavra e no Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo diz para nós que Jesus Cristo, sendo Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. Eu estou citando Filipenses. Assumindo a forma de servo, se entregou, morreu, ressuscitou e vive eternamente. A arma do Evangelho, irmãos, é a entrega, é o amor, é a misericórdia, é o perdão. Eu pergunto para os irmãos acham que Jesus poderia fazer assim com o dedo e destruir todo o Império Romano que queria matar ele, sim ou não? Claro que sim, irmãos. Se Elias que era um profetinha relo perto de Jesus, que é o próprio Deus andando na terra, se Elias, irmãos, com uma oração, matou 400 profetas de Baal, com uma oração fez chover fogo do céu, você conhece a história? Aí imagina o Senhor Jesus, o Deus da glória encarnado, indo para a cruz, ele fazia assim, irmãos, e acabava com o Império Romano. Mas ele não fez isso. Ele venceu a morte, a arma do Evangelho vence a morte, ele não mata. A arma do Evangelho traz vida. Ela não ataca as pessoas, ela não sai no braço. Irmãos, estive lá em Florianópolis nas férias no final do ano e descobri que uma igreja batista tinha fechado. Lá no sul da ilha. Eu disse, por quê? Não, porque tinha, no final das contas, tinha 3 famílias na igreja. Eu disse, que bom, pelo menos tem 3 famílias na igreja. Não, mas aí o que aconteceu? O pastor tretou isso antes do culto e saiu na mão com o membro. Brigaram os dois, o pastor e o membro da igreja. Eu digo, e quem venceu? Aí a pessoa que me falou, não vou citar nomes porque essa pregação está no YouTube, disse assim, o diabo venceu, lógico. Olha só, o diabo venceu na igreja. Só faltava um glória a Deus. E eu tenho certeza que os dois achavam que estavam com a razão. Os dois tinham a melhor razão. E eu, na posição de pastor, acho que o pastor estava certo. Irmãos, que mundo que a gente está vivendo. Que luta que a gente está vencendo. Pastor brigando com membro por causa de post de Facebook. Ai, não gostei do que tu botou no Facebook, hein? Ixi, escreveu lá, deve estar falando. Já viu que as pessoas hoje imaginam, a pessoa escreveu no Facebook, a pessoa já imagina que ela está falando dele. Não, só pode ser de mim. Por quê? Porque eu conversei com ela, não sei o quê. Irmãos, não é assim que a gente vence. Não é essa luta que a gente batalha.
Paulo está ensinando que a gente não precisa aprender só o que é espiritualidade, nós precisamos usar as armas certas, e a arma certa é o Evangelho de Jesus Cristo. Qual que é o Evangelho de Jesus? O que Jesus fala no Evangelho? Se teu inimigo tiver fome, deixa morrer de fome o miserável. Não, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E se ele tiver sede, dá-lhe de beber. E se ele pedir para ti com ele 1 milha, vá com ele 2. E se ele te der um tapa na cara, vira outra. E se ele bater na outra, dá de novo a outra primeira. Aí Pedro disse, entendi, então tem que perdoar 7 vezes 7. Aí Jesus disse, não entendeu nada. E uma vez eu estava numa reunião de concílio de pastor, e aí o piá pediu perdão. Aí o pastor disse, 499 menos 1, tu tem 489 pedidos de perdão. E parece que tem irmãos que vivem nessa. Quantas vezes eu tenho que perdoar quem me ofende? Quantas vezes eu tenho que perdoar quem falhou comigo? Quantas vezes Deus nos perdoa? Quantas vezes Deus nos dá a oportunidade? Isso é o quê? Essa é a mensagem do Evangelho. O que é misericórdia? O que é amor? O que é graça, irmãos? É Deus agindo com nós. É Deus agindo comigo, é Deus agindo contigo. E é isso que Paulo está querendo entrar na cabeça dos coríntios. Ele está dizendo, gente, vocês precisam entender que ainda que vocês estão querendo vir com armas humanas contra mim, eu não consigo revidar na mesma arma para vocês. Eu revido do jeito que posso. Por quê? Porque as armas que eu uso são poderosas em Deus. No Evangelho está todo o poder do Espírito Santo. Irmãos, bota lá para mim Coríntios 2:1. Irmãos, isso aqui a gente precisa entender. Olha só o que Paulo fala para essa mesma igreja, ensinando ela a ser espiritual, né? Eu mesmo, irmãos, quando estive com vocês, não fui como um discurso eloquente, nem com muita sabedoria, pois lhe proclamo o mistério de Deus. Próximo versículo. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Próximo. E foi com fraqueza e grande temor, com muito temor que estive entre vocês. Irmãos, o Espírito Santo age na nossa fraqueza. A arma é diferente. Como que pode alguém fraco vencer, irmãos? Paulo está dizendo, quando eu fui ter com vocês, eu me fiz fraco mesmo. Poderia ter ganhado todos os discursos, poderia ser eloquente, poderia usar as armas que os filósofos gregos estão usando para convencer com vocês, mas não. Eu preferi me fazer fraco. Eu preferi mostrar fraqueza. Por que Paulo preferiu isso, irmãos? Quem que mostrou fraqueza? Quem que se tornou fraco? Quem que se deixou morrer? Paulo está dizendo, sabe o quê? O Evangelho me torna igual a Jesus. A arma que eu uso é a mesma que Jesus usou. Quer matar? Deixa matar. Irmãos, se você estuda a história da igreja, eu estou lendo 2 livros sensacionais, e inclusive um dia eu posso indicar para vocês. O primeiro é a história da igreja, dos batistas, desde o século XVI até os dias de hoje. E o segundo é a história dos mártires. Eles narram como que foram as igrejas e como que foram as pessoas que seguiram Jesus e como que elas venceram. Chegou ao ponto de um dos imperadores romanos dizer assim, parem de matar os cristãos, parem de matar os cristãos, não adianta mais matar ele, porque o semente deles na terra é semente, o sangue deles na terra é semente. Acho que foi Tertuliano que falou isso, se eu não me engano. Parem de matar os cristãos. Porque mata um aqui, que geralmente era o líder, né? Pegava o líder do povo, decapitava, partia no meio, jogava no coliseu para apanhar, para os bichos comer. Ao ponto de um dos mártires, eu não lembro qual foi ele, quando ele estava na fila para entrar no coliseu e os soldados romanos estavam ali, ele chegou ali com um sorriso no rosto e chamou os soldados, diz, venham, escutem os leões comendo os ossos daqueles que foi primeiro de mim, do que eu.
Daqui um pouco você eu que você está sendo triturado pelas feras para entrar no reino do meu Senhor Jesus. Irmãos, não adianta matar a igreja. Ela cresce. Mata um cristão, nasce 50. Paulo está dizendo isso aí, gente. Eu fui em fraqueza. Eu fui sem arma. O evangelho é a arma do amor que salva o ser humano. Você conhece Romanos 1,16, mas o Henrique vai botar ali para nós. Qual é o poder do evangelho, irmãos? Matar pessoas? Olha o que Paulo fala. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, primeiro do judeu. Então é o poder de Deus para fulminar. Sim, Deus tem esse poder. Com o sopro da sua boca ele pode acabar com a terra. Mas o evangelho é o poder para salvar. O que eu quero dizer com tudo isso, irmãos? A batalha com as armas adequadas. O arsenal de Paulo era o evangelho de Jesus. A arma de Paulo é o evangelho de Jesus. Ela destrói a fortaleza da morte e traz vida aos que creem. Essa é a arma que Deus colocou na mão da igreja. Irmãos, presta atenção. A arma que Deus colocou na igreja é o evangelho de Jesus Cristo. Ela não mata ninguém. Ela salva quem crê. O que é batalha espiritual, irmãos? Com que arma que você está orando para Deus matar pessoas? Irmãos, o pastor Rogério, acho que não contou aqui, mas o pastor Rogério, quando ele assumiu a igreja que tem ali perto da UFSC em Florianópolis, chama Igreja Batista da Trindade. Estava fechada a igreja e na frente da igreja tinha um centro de macumba para cima que fazia despacho de macumba na frente da igreja. Ele começou o primeiro culto. Quando ele terminou o culto, foi embora, no outro dia de manhã ele chegou, tinha um despacho lá com galinha morta, com tudo. Daí ele pegou aquilo lá, bateu foto e foi consultar uma pessoa sobre o que significava aquilo lá. Ele disse, olha, o pessoal está fazendo macumba aqui para matar alguém. Irmãos, eu acho que tem uns crentes macumbeiros hoje em dia. Que em vez de eles fazerem a macumba, eles fazem a oração para o outro morrer. Ah, Senhor, manda a justiça, queima, Senhor, mata. Irmãos, como que a gente vence a batalha espiritual? Por que os crentes hoje em dia não têm vitória espiritual? Vitória eterna, sabe por quê? Porque eles estão fazendo oração que Deus não está escutando. Deus não escuta a oração que não passa pelo evangelho de Jesus Cristo. Deus não escuta a oração que não passa pelos cravos de Jesus na cruz. A nossa oração, quem que é o nosso advogado que está na presença de Deus, irmãos? É Jesus, não é Elias, não é Davi, não é Isaías, não é Moisés, não é Abraão, não é Jacó. Quem que está diante de Deus intercedendo pela igreja? Jesus. Então, para a sua oração passar para Deus, tem que passar por Jesus. Tem que passar pelo evangelho de Cristo. Tem que passar pelo amor, pela misericórdia, pelo perdão. Isso é batalha espiritual, irmãos. A terceira batalha, que os estudiosos dizem que é uma muralha aí no texto, verso 5 da sua Bíblia. Destruímos o quê? Argumentos. Vamos ficar só nessa palavra. Destruímos argumentos. Tem alguma versão aí que fala muralha? Eu acho que a Revista Atualizada tem essa escrita aí. Mas uma das revelações desses argumentos está escrito muralha, ou conhecimento. Batalhar contra a muralha, que são os argumentos. Lutar no campo do conhecimento. Por que que tem isso? Tem duas palavras aí que são interessantes para a gente entender o que Paulo está falando sobre o que nós destruímos. Qual é como que nós destruímos e o que nós destruímos? O primeiro é a palavra sofisma. Alguém já ouviu essa palavra? Um sofisma. O que é um sofisma? Argumento contrário à verdade. Irmãos, a Bíblia é a verdade, sim ou não? O evangelho de Jesus está certo, sim ou não? E o mundo que a gente vive? Será que eles creem que o evangelho é a última palavra a ser dita e não pode ninguém se levantar contra ele? Não.
Você se vive no mesmo mundo que eu, está o tempo todo sendo atacado na base da sua crença, a sua fé. No conhecimento que tu tem de Deus. Sim ou não? O tempo todo, irmãos. O tempo todo. Você está sendo atacado no campo do conhecimento. Por isso que a palavra de Deus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vai matar o outro. Não, a verdade vai libertar. Nossa guerra, Paulo vai falar que é uma muralha. É contra-argumentar contra os argumentos que as pessoas estão querendo tirar Deus do centro, dizer que o evangelho não é verdade. A outra palavra que tem é o quê? Logismo, ou logismo, sei lá como é que você vai, mas é logismo, que é o quê? Ideia, opinião. E aqui que eu queria me prender, né? Na opinião. Qual a sua opinião? Já ouviu isso? Normalmente, a conversa que quer te tirar das bases do evangelho começa assim, o que tu acha a respeito disso? Para mim é assim, pastor, o que tu acha do casamento homossexual? Pastor, o que tu acha de dois crentes morar juntos sem casar? Pastor, o que tu acha? Qual é a tua opinião, pastor? E aí, o que eu faço como pastor? Eu disse, meu querido, minha querida, eu não posso de maneira nenhuma dizer o que eu acho. Qual é a minha opinião? Mas a igreja de Corinto tinha opiniões. Qual que eram as opiniões que eles discutiam nas suas assembleias, nas suas reuniões? Primeiro, partidos na igreja. Você já viu como Paulo começa a escrever para a igreja de Coríntios? Um dizia assim, eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. Eu sou de Pedro. Ah não, eu sou mais espiritual, eu sou de Cristo. E Paulo chama eles de crianças na fé. Não entenderam nada ainda. Estão disputando por pastor. Ah, o meu pastor preferido é o pastor Léo. Nossa, o pastor Léo é muito querido, fofinho, tudo gente boa. Ah, não. Meu pastor preferido é o pastor Modesto, porque ele é modesto. Não, o meu pastor preferido é aquele da internet que eu nem vejo. Eu só escuto ele falar lá. Aquele pastor é o pastor da moda. O meu pastor, essa é a igreja de Coríntios, preferia pastores, partido. Qual que era uma igreja ciumenta? A igreja tinha ciúme. O pastor só anda com aquele. O fulano de tal nem me liga. Só preferem ele. Agora é tudo ele. Uma igreja ciumenta. Eles tinham opiniões sobre isso e eles discutiam as opiniões. Qual outra opinião? As pessoas tinham processos de membro contra membro na igreja. A gente acha que isso é coisa dos nossos dias? Tinha membro da igreja de Coríntios indo na vara civil e colocando processo contra o irmão. Adivinha por causa de quem, irmãos? Dinheiro. Aí dizer, não, o problema é de economia, esse negócio de abuso de dinheiro na igreja é a igreja de hoje em dia, os pastores só querem dinheiro. Não, irmãos, lá na igreja de Coríntios tinha os irmãos processando o outro irmão por causa de dinheiro. Vai pedir emprestado. Vou emprestar porque é irmão. Burro. Não empresta. Quem faz o curso CRAU aí? O curso CRAU manda tu ser mesquinho, avarento? Não. Presta atenção como você lida com o dinheiro. Tem um monte de gente dentro da igreja que não tem disciplina nenhuma, sequer espiritual, imagina financeira. Tu vai emprestar dinheiro para essa pessoa, sabe o que tu vai fazer? Vai tomar um calote. Nunca mais vai te pagar. Irmãos, quem tem comércio sabe do que eu estou falando. Vamos fazer aqui uma fichinha para o crente. Vergonha o evangelho de Jesus. Nunca paga. Safado. Não conheceu a Cristo, irmãos. Não estou dizendo que tu é safado, irmãos, mas agora se tu deve e não quer pagar, tu é safado. Então desculpa dizer. Porque tu fez a dívida porque tu quis. Ninguém botou uma arma na tua cabeça e disse, pega aqui R$2.000 que eu estou te dando. Não. Ninguém bota uma arma na cabeça para te oferecer dinheiro. Tu fez porque tu quis. Não, mas eu tenho necessidade. E a gente está falando de outra circunstância. Porque o irmão tem dinheiro, ele tinha que me perdoar. Não, você que tinha que parar de ser sem vergonha e pagar. Aí ele recorre para a graça, né? Eu quero perdão. A Bíblia fala sobre isso. Do cara que tinha uma pequena dívida e foi perdoado, mas quis cobrar. Tinha uma grande dívida e foi perdoado, mas quis cobrar aquele outro que tinha uma pequena dívida.
Na igreja de Coríntios tinha gente botando membro na justiça. O que mais que tinha na igreja de Coríntios? Prostituição, desacordo na sexualidade. Na igreja de Coríntios tinha o enteado deitando com a mulher do pai, dentro da igreja. E esse pessoal achava que Paulo estava errado, que Paulo era carnal. A igreja de Coríntios tinha isso tudo aqui. Esses argumentos eu também tirei de Werner Bohr, lá, aquele comentarista do Novo Testamento. O que mais que tinha na igreja de Coríntios? Emancipação da mulher, direitos iguais. Aqui a gente entrou no campo complicado, né? Como que a gente vai falar disso aqui hoje, 2023? Irmãos, leia a carta de Coríntios, você vai ver que isso era um problema na igreja. As mulheres estavam desonrando os maridos e isso estava causando escândalo ao evangelho de Jesus. Aí Paulo organiza isso. E deu certo. Paulo organizou, deu certo, até 1904. Depois do período do iluminismo, passou toda aquela vez, na igreja deu certo até 1904. Depois a coisa descambou e lá na década de 50 começaram até dizer que tinham pastoras. Irmãos, 1950 anos da igreja de Jesus, nunca ninguém ouviu falar esse termo pastora. Hoje em dia, Deus o livre se tu fala que mulher não pode ser pastora. Porque é machista. Ué, então, Jesus era machista? Então é isso que tu está me dizendo? Ah não, porque eu li sobre a fulana, porque ela é a expert no desenvolvimento humano, porque ela conhece o psique, porque ela conhece o desenvolvimento, ela sabe... Irmãos, opinião, qual é a tua opinião? O que tu acha a respeito disso, pastor? Uma das primeiras coisas que eu fui indagado nessa igreja, pastor, o que tu acha aí de mulher ser pastora? Eu disse, lógico, o que a Bíblia diz, é do diabo, não pode isso. Machista, bolsonarista, nazista. Nazista. Aí o cara tem que... O que eu fiz? Prego o evangelho, mostra na palavra de Deus. Porque hoje tu dizer que uma mulher não pode ser pastora, tu é nazista. Tu quer matar todo mundo, tu quer matar o judeu. E a Bíblia, o que a Bíblia fala? O que as escrituras... Aí o pessoal diz, não, mas Débora, mas Ruth... Inclusive, uma vez eu escutei assim, Deus diz que é uma galinha que coloca os pintinhos embaixo da asa. Olha que argumento bíblico. Não, a mulher pode ser pastora porque Deus é uma galinha. É o que o pessoal... É opinião. Na minha opinião, que a Bíblia está dizendo isso, então a mulher pode ser. É opinião. Aqui é discussões de opinião, é o campo das ideias, lembra? Sofisma. Logismo é o campo das ideias, é o campo do conhecimento, do argumento. Paulo está destruindo um argumento, destruindo uma muralha. Olha a batalha espiritual, campo da ideia. Aí eu acho que é assim, eu acho que pode ser assim. Por quê? Porque eu vi um vídeo de 3 minutos no YouTube e me formei nesse assunto. Hoje tem um monte de gente formada em YouTube. Tu não pode discutir mais medicina. Tu chega no gabinete do médico, o cara já diz o que tem. E o médico olhando, tá, e tu quer o que eu faço o quê? Tu quer Tilenol? Tu quer o quê? Tu só precisa do meu carimbo, do meu CRM? Sim ou não, irmãos? O cara já dá aula. Não, porque eu li. E aí o médico fala o que ele tem que fazer, ele sai da frente do médico, faz tudo errado. Daí dá tudo errado. Eu tenho no círculo familiar o pessoal que assiste o tal do Laí Ribeiro. Porque o Laí Ribeiro falou. Irmãos, eu nem sei quem é Laí Ribeiro, mas eu sei que as pessoas que falam o que ele fala só falam bobagem. Não posso. Vou curar o diabetes tomando chá de babosa com mel ainda. Imagina, babosa com mel vai curar o diabetes. Morre infeliz, vai fazer. Não preciso tomar insulina. Eu já ouvi isso. Por quê? Porque eu estou tomando babosa com mel. Ué, para de tomar insulina e vai tomar... É a minha opinião. Eu sou dono do meu corpo, eu faço o que eu quero. O templo é do Espírito Santo, isso é lá na igreja, mas eu sou dono do meu corpo, eu faço o que eu quero. Aí o cara vai no médico, o médico diz, não, tem que tomar insulina, o cara vai tomar babosa com mel. Aí tem que ir pro caixão mesmo, né? Celebração da ceia. O pessoal
não tinha entendimento sobre a ceia do Senhor. O que eles faziam? Porque a ceia não era um pedacinho de pão aqui, era comida, pão, fartura. O pessoal chegava louco de fome, comia tudo. A hora que chegava o pessoal menos favorecido, não tinha comida para eles. Não entenderam nada. Por quê? Porque o Deus deles é o ventre. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Que a minha despensa esteja cheia, eu não estou nem aí que o outro está passando. Esse é o cristianismo que a gente está vendo. Eu tenho que ser farto. Eu tenho que estar com dinheiro no bolso, eu tenho que estar com a comida na mesa e que se exploda o meu vizinho, aquele é do cão mesmo, macumbeiro, que morra de fome. Esse é o cristianismo. Essa é a batalha espiritual que os crentes de hoje em dia vêm. Graças a Deus que o gafanhoto bateu na casa da frente. Por que não bateu na tua? Não, porque eu vou no culto, eu me benzo lá no culto. Venho protegido, tem até o lenço do pastor aqui na minha casa, mal nenhum vai chegar na minha porta. Os nossos irmãos, né, a nossa crença dominante do Brasil, que é o catolicismo, tem o terço, tem os santos. Os evangélicos têm o pé do coelho, tem o trevo de 4 folhas, tem Deus lhe bota a vassoura atrás da simpatia. Já viu o evangélico simpático? Simpatia. Ah, não, eu boto a pruminha com a baba na testa do neném para parar o soluço. Ah, tem asma, bota o pé na grama, vira a pegada, enterra e faz uma oração forte em nome de Jesus. Crente macumbeiro, estou falando que tem um monte, irmãos, eu não estou falando aqui contando piada. Existe gente que acredita que isso é espiritual. E não entende que quando o Tiago manda chamar os presbíteros para orar e ele vai ungir com óleo, e a oração feita com fé sarará e curará o doente, em nossos dias Paulo está dizendo, vai lá orar, tem que ir orar, porque é a oração que salva, mas leva um Tilenol, um paracetamol para dar para o camarada também. Uma pessoa um dia disse assim, pastor, ora por mim que eu estou com dor de dente. Eu não lembro aonde que foi, mas alguém pediu, eu orei, mas eu disse assim, eu vou orar pela tua dor de dente, mas amanhã tu vai no dentista. Supervalorização das línguas, a gente já falou isso, e a negação, esse aqui foi o pior. Na igreja de Coríntios tinha um pessoal que tinha opinião dizendo assim, não, tudo bem, vamos concordar aqui que Jesus ressuscitou, mas isso é uma metáfora, né? Isso não aconteceu realmente. Eles tiraram o principal fundamento do cristianismo, do evangelho. Jesus ressuscitou. E ressuscitou num corpo glorificado. Nós vimos, nós andamos com ele, ele falou com nós, ele comeu com nós, e ele foi assunto ao céu, isso é real. Não. Te confundiram, cara. Fizeram uma lavagem cerebral na tua cabeça. Qual a sua opinião sobre a ressurreição? Qual a sua opinião sobre ceia? Qual a sua opinião? Cuidado, que a opinião, Paulo está dizendo, nós destruirmos os argumentos. O que são os argumentos? Contrários. Os argumentos contrários. Contrários ao quê, irmãos? Olha o texto, o que diz? Toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo. O que é cativo, irmãos? Levamos preso, algemado e sem direito de se mexer. Levamos cativo o quê? O que a gente leva cativo? Pensamento, campo da ideia, sua fé, o que você crê, qual a sua opinião, o que tu acha a respeito disso. O que realmente importa não é a sua opinião, desculpa, mas é o que Paulo está dizendo. O que importa não é o que tu acha das coisas. O que importa não é o que tu acha que é certo fazer na tua casa. Não, porque lá em casa eu faço assim, para mim não interessa o que tu acha, a tua opinião sobre isso. O que importa mesmo, irmãos, é isso aqui, ó. Se o teu pensamento e a sua opinião está cativa a Jesus Cristo de Nazaré. Está preso ao Evangelho de Jesus Cristo. Não quero saber qual faculdade que você fez. Não quero saber no que você é especialista. E o mundo precisa de especialistas. Se você é um deles, glória a Deus, isso é ministério de Deus na tua mão também. Mas eu não quero saber da tua espiritualidade, da tua especialidade. Eu quero saber da tua espiritualidade. Eu quero saber se os seus pensamentos e as suas ideias estão cativas a Cristo. Porque senão você vai estar sendo destruído pelo Evangelho, que é o argumento contrário ao conhecimento de Deus. O que é batalha espiritual aqui, irmãos? Não é a tua opinião. Não é a tua opinião.
A batalha aqui é se de fato os teus pensamentos estão presos à revelação de Jesus Cristo e como ele se revelou nas Escrituras. Então não quero saber o que tu pensa. E quando você vir falar comigo, tem coisas que eu penso, isso pouco importa, irmãos. O que importa é o que eu conheço do Evangelho e da revelação de Jesus Cristo. Isso é o que importa. É a batalha do conhecimento, da ideia, do campo da opinião. O que a gente aprendeu nessa noite? Batalhar contra o mal entendido. Qual que era o mal entendido que tinha na igreja? Paulo não era espiritual. Qual outra batalha? Saber usar as armas corretas. Qual é a arma correta? O Evangelho de Jesus. E o terceiro? Destruir as opiniões. O Evangelho de Jesus, irmãos, ele não vem para matar pessoas. Ele vem para levar a mente cativa à revelação de Jesus Cristo. Ele destrói os argumentos contrários à revelação do Evangelho. Amém, irmãos? Quando você lutar dessa maneira, você vai ter vitórias não só aqui na terra, mas vitórias eternas. Porque o Evangelho é a fonte de toda a vitória eterna. Por que eu digo eterna, irmãos? Porque ele faz tu vencer hoje, faz tu vencer amanhã e faz você vencer até os últimos dias quando Jesus voltar. É o Evangelho que te faz vencer. Te faz vencer à luz do próprio Evangelho. Saiba lidar com os seus pensamentos e opiniões. Sujeite-se a Jesus Cristo. Faça o que o texto diz. Cative, leve seus pensamentos presos a Jesus Cristo. Não entra no campo das ideias, do conhecimento que te afasta de Deus. Salmo 1:1 diz o quê? Não se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque a má companhia corrompe os bons costumes. Qual que é a companhia? O que a companhia fora da igreja vai fazer contigo? Vai te levar para o que é espiritual. Vai fazer tu ser mais fiel a Jesus. Não, a Bíblia sabe que se você se deixar envolver com as conversas, não é tão santo assim. Não, eu não quero saber o que o pastor acha de casamento, eu vou viver assim mesmo. Vai, é assim que vivem as pessoas que vão para o inferno. O que importa é a minha opinião, não quero nem saber de Jesus, não quero saber o que o Evangelho está falando. Eu vivo desse jeito e glória a Deus. Deus é mais. Deus é mais, eu sou menos e vamos aí, Deus é mais. Deus, é tudo Deus. Irmãos, quem viu a entrevista do Pablo Vittar? Todo momento ele está dizendo, Deus me livrou. Deus me livrou. Porque Deus me deu vitória. Irmãos, o Deus que dá vitória no campo humano é esse aí. É o Deus que a pessoa que está na igreja fala, é o Deus que o fulano lá está. Até o Pablo Vittar fala desse Deus aí. Mas esse aqui do Evangelho de Jesus Cristo que destrói as fortalezas, que tem essa consciência do que é espiritual, de o que é ser um crente espiritual mesmo, esse aqui, irmãos, esse permanece inabalável. Esse aqui traz vida para as pessoas. Esse aqui liberta. Ele não mata ninguém. Ele salva o perdido, dos quais eu sou o primeiro, diz Paulo. E eu digo também, eu sou o pior. Me salvou e pode salvar todo mundo. O Evangelho de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Batalhas espirituais, vitórias eternas. Desculpa se você veio aqui aprender a lidar com anjo. Porque tem gente que acha que batalha espiritual é sentar na asa do anjo, né? É como treinar o seu dragão. É o crente do Banguela. Vitória espiritual é eu voar na asa do dragão, matar o mundo espiritual. Não, irmãos, batalha espiritual é aqui, na sua cabeça. Como que você entende o Evangelho? Se Cristo é suficiente para você. Isso te torna vitorioso aos olhos de Deus. Não aos olhos do humano. Os olhos humanos, irmãos, a cruz é loucura. Lembra Paulo falando para os coríntios? Aos olhos humanos, Jesus pendurado na cruz é loucura. Mas para nós que temos fé, é o poder de Deus. Poderoso para destruir fortalezas. É com essas armas que usamos. Não são as humanas. São poderosas em Deus para destruir fortalezas. Vamos ficar em pé em nome de Jesus e vamos orar. Senhor Deus, nós estamos diante da mesa da ceia, Senhor. E como vimos, Pai, a igreja de Coríntios, Pai, não tinha entendido
o real significado da ceia. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, vai lá, escreve essa carta, doutrina a igreja, ensina, traz ao entendimento, com o propósito de toda mente ser levada cativa a Cristo. Pois Paulo está lutando ali, Senhor, destruindo a muralha, Senhor, dos argumentos, de opiniões e ideias. E nessa noite eu clamo a Ti, Espírito Santo, que o Evangelho de Jesus destrone as nossas opiniões, destrone as nossas ideias e nos leve a fazer a Tua vontade, Senhor. Essa é a nossa oração, Pai. Essa é a batalha espiritual que queremos estar envolvidos, porque na verdade, Senhor, o Senhor já venceu. Nós somos a Tua igreja, não é o Senhor que é o nosso Deus, nós somos a Tua igreja. Nós somos alcançados, não fomos nós que Te alcançamos, o Senhor nos alcançou. O Senhor que se entregou, o Senhor que nos salvou, o Senhor que nos ama, o Senhor que nos sustenta. Nós somos o Teu povo, Pai. O Senhor tem todo o poder, toda a glória, o Senhor tem todo o domínio, Senhor. Então queremos batalhar, Senhor, no mundo espiritual, com as armas certas, com o entendimento correto, para ser a igreja vitoriosa que o Senhor tem para nós. E a igreja vitoriosa é essa, Senhor, que se reúne nessa noite. A igreja vitoriosa é essa que se reúne em torno da mesa. A igreja vitoriosa é essa que entende o sacrifício do Senhor Jesus e continua unida na fé. Essa é a igreja vitoriosa do Senhor Jesus. Te louvamos, Pai, te bendizemos, Senhor, pela Tua palavra maravilhosa, por toda a revelação, por todo o entendimento. Nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.